Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvá Total. Eu sou o Renato de Prince, trago para vocês hoje mais um estudo de um pedacinho da Torá, um pedacinho mesmo, uma letra da Torá, uma letra do Aleph Beit, né? O Aleph Beit que nós começamos a estudar algumas semanas atrás e que nos tem mostrado que cada letra tem um significado muito profundo, por isso que esse Aleph Beit é chamado de alfabeto sagrado, alfabeto divino, porque cada letra nos identifica, nos conecta com o mundo à nossa volta, com tudo o que nos cerca, né? É o alfabeto que o Eterno usou para escrever a sua maravilhosa Torá, o ensinamento que ele nos dá para que todos tenhamos uma vida plena, uma vida com Shalom. Então, vamos estudando essas letras a cada semana, uma letra, devagarzinho, para que você tenha o conhecimento, um pouco do conhecimento de cada letra e possa então aprofundar esse conhecimento, meditando sobre a letra, procurando estudar mais e mais essa letra dentro da escritura, nas palavras em que cada letra aparece, enfim, vendo o seu significado e vendo como ele tem uma importância muito grande na vida de cada um de nós, né? Então, eu vou pedir a você para abrir o seu coração, sempre fazemos isso aqui, porque é no seu coração que o Eterno vai dizer, vai ensinar, vai trazer para você todo o ensinamento que você precisa aprender no dia de hoje. Mas antes de iniciar, agora que você está com o teu coração aberto, eu quero te convidar também para no dia 18 de dezembro, após o pôr do sol, é um domingo, após o pôr do sol, nós teremos aqui no canal a celebração de abertura da festa de Hanukkah, né? Essa festa que dura uma semana, é uma semana de comemoração, não é uma festa do calendário hebraico, do calendário do Eterno, do calendário trazido na Torá, né, no livro de Vaikra, mas é um calendário do povo judeu, do povo israelita, que representa uma vitória sobre opressores. Então, é uma conquista do povo, é uma conquista de todos nós. Então, tem uma representação muito grande na nossa vida. No dia 13 de dezembro, às 19 horas, é uma terça-feira, nós traremos aqui no canal um estudo dessa festa. O que ela é, o que ela representa, como ela surgiu, né? O que está envolvido em toda a festa. E no dia 26 de dezembro, então, essa festa se encerra. Tá? Dado o recado, né, lembre-se de anotar a data de início, a data de final da festa e acompanhar aqui o estudo do dia 13 de dezembro, às 19 horas. Então, vamos começar com um slide, né, que nos traz o estudo do pedacinho da Torá dessa semana, o estudo que nós faremos da letra Dalet, né? A letra Dalet é a quarta letra do Aleph Beit, né? Nós já vimos o Aleph, Bet, Gimel, e agora vamos ver a letra Dalet. A letra Dalet, ela deu origem ao delta grego, né? A letra delta, que parece um triângulozinho, né? Você vê aqui em cima, na Maguen Davi, você vê ali um triângulozinho que a Maguen Davi veio da letra delta, do nome do Eterno, que no paleo hebreu ele tinha o mesmo símbolo da letra grega, que depois foi adotada como fazendo parte do alfabeto grego. E na nossa língua, no latim, nas línguas latinas, o Dalet deu origem à letra D de dado, né? Então, essa letra
ela tem dois significados. Um significado quando ela está sem o dagesh e um outro significado justamente quando ela recebe esse ponto interior, né, esse ponto que representa um segundo, um segundo significado para essa letra. Nós vamos ver durante o estudo esses significados da letra. É uma letra dupla, você lembra que eu falei há algum tempo atrás que são 3 letras mães, 7 letras duplas e 12 letras simples no Aleph Bet, e a letra Dalet tem esse valor duplicado, tem o seu é uma letra dupla, apesar de que, diferentemente da letra Bet, né, que pode ser Bet ou Vet, a letra Dalet não tem dois sons diferentes, mas ela tem significados diferentes, né, que você vai entender junto com a leitura da letra dentro de uma palavra. Você vai ver esse significado, né? Quando você estudar letra a letra da palavra, você vai ver o significado que mais se adequa naquela letra. E nós vimos então que as letras também se apresentam duas a duas, né? O Aleph e o Bet representando o ensino e a inteligência, o Gimel e o Dalet representando o dar e o receber, ou seja, o que faz tzedakah e aquele que tem a necessidade de receber tzedakah. Então, nós temos aí 11 conjuntos de duas letras, ou podemos dizer também que temos dois conjuntos de 11 letras que se opõem e se complementam. Né? Na verdade, não é uma oposição como um enfrentamento, mas é uma oposição como complemento, né? Completeza para cada significado. E é muito interessante associar esses dois conjuntos de 11 letras com um evento que está acontecendo hoje, né? Um evento de competição em que tem conjuntos de 11 para cada lado, né? Que surgiu justamente na antiguidade, na época de celebração das colheitas, né? As colheitas, quando aconteciam, havia uma festa e se separavam os homens casados de um lado, 11 homens casados e 11 homens solteiros, e aí havia uma competição, e essa competição justamente deu origem aí ao que hoje a gente está acompanhando aí pelas televisões, ou acompanhando o mundo, né? Que teve a origem também num fato, né? De congraçamento das populações, das pessoas. Por isso que essa festa tem tanto sucesso hoje como tinha naquela época. Né? Então, é muito interessante a gente notar que tudo que acontece na nossa vida, ele não é algo que surgiu de repente do nada, né? É algo que já vem lá da antiguidade, vem dos estudos, do conhecimento mais aprofundado, dos ensinamentos do Eterno, do nosso dia a dia. Né? Então, a letra Dalet, ela representa o receber, né? Ela representa a pobreza, Dalut é pobreza, mas não a pobreza no sentido só da pobreza social, daquela pessoa que não tem onde morar, que não tem o que comer, que não tem o que vestir, que não tem como pagar suas contas. Não é só essa pobreza que a Torá traz. A Torá traz uma pobreza que tem uma amplidão muito maior, então traz uma pobreza, mas uma pobreza que abrange não só o sentido daquele que não tem o que comer, daquele que precisa ser ajudado porque ele está numa situação financeira ruim. Né? A Torá, ela, no seu início, até Nimrod, ela não falava de riqueza, ela não falava de religiões, ela não falava de governo, mas ela falava das pessoas, da necessidade das pessoas, que surge lá já em Adão e Havá. Né? Por incrível que pareça, Adão e Havá também tinham necessidades. Né? E Dalet representa justamente isso. Existem várias palavras na Torá que representam a necessidade, a pobreza, a carência de alguma coisa. Né? Nós temos Ani com Ain, né? Não Ani com Aleph. Ani com Aleph representa o pronome eu. Né? Ani com Ain representa o pobre. Nós temos Rash, nós temos Dal, nós temos Evion, né? O que deseja algo. Evion é o que deseja algo. Então, é toda a necessidade que o homem precisa para ter uma vida plena. Então não é só a pobreza do alimento que faz falta para o ser humano. Né? Porque o alimento hoje, nós temos
no nosso mundo, nós temos alimento para toda a população. Alguns não têm o que comer, mas muitos jogam comida fora, desperdiça comida, a comida estraga porque não foi aproveitada, não serviu para alimentar alguém. Então, esse equilíbrio tem que acontecer, esse equilíbrio, um momento da vida vai acontecer, porque é um equilíbrio que precisa levar a todos, precisa haver essa distribuição de alimento para todos. Né? Se não houvesse no planeta alimento suficiente para todos, realmente seria um problema sério. Mas a gente sabe que existe alimento para todos, apenas não há acesso ao alimento para todos, né? Nem todos têm acesso ao alimento. Né? Então, a Torá fala de uma necessidade maior. Né? No verso de Devarim, capítulo 15, verso 11, verso do livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o último livro da Torá. Nós temos a seguinte frase do Eterno. Deixa eu tirar minha câmera aqui. Kilo Yerdal Evion Mikrev Haaretz Al Ken Anochi Metzavcha Lemor Patoach Tiftach et Yadach Yadcha Leachicha La Aniyaha Ulevionha Beartseha, porque não faltará necessitado na terra. Portanto, eu te ordeno, dizendo, abra tua mão para teu irmão, para o pobre e necessitado na terra. Então, sempre haverá no mundo um necessitado. Não só de alimento, mas um necessitado de algo que lhe faltou, que ele não descobriu ainda, né? Não alcançou ainda, e ele precisa disso. Ele precisa de um movimento interno seu para buscar suprir essa necessidade, seja de instrução, seja da palavra do Eterno, seja de prazeres outros que não só o alimento, né? Por exemplo, a diversão, a companhia, né? A segurança, tudo que lhe falta para que ele tenha Shalom. Nós vimos na última porção Vayetze, nós vimos que Yaakov estava numa situação muito complicada, muito difícil, né? Sendo perseguido, fugindo de sua terra, e aí ele faz um voto ao Eterno. Ele diz ao Eterno, se você ficar comigo na minha caminhada, se você me proteger no meu caminho, se você me der o alimento e me der roupa, né, eu reconhecerei você como Adonai e terei você como meu Elohim. Ou seja, ele pede justamente aquilo que lhe faltava naquele momento, segurança, companhia, ele estava sozinho, com medo de ser atacado, ele pediu por alimento e por roupa, né, por vestuário, para se proteger do frio, para se proteger do calor, enfim, tudo o que ele precisava era isso, ele pediu isso ao Eterno. E nós precisamos sempre de alguma coisa, né? Nós sempre precisaremos de alguma coisa, sempre haverá um necessitado na terra. E a letra Dalet mostra justamente essa necessidade, mostra justamente que sempre nos faltará alguma coisa. E nós precisamos buscar esse equilíbrio dentro de nós, né? Porque é buscando o equilíbrio que a gente enfrenta o desequilíbrio da vida, enfrenta o desequilíbrio com que nós viemos no mundo, né? Porque se nós vivêssemos num mundo totalmente equilibrado, nós não precisaríamos de nada mais, nós não teríamos necessidade de buscar nada. Isso era lá no Gan Eden. No Gan Eden eles não tinham necessidade de nada, né? Eles tinham alimento, eles não precisavam de roupas, eles nem sabiam
que estavam nus, eles não tinham conhecimento de nada. Por quê? Porque a vida deles estava em equilíbrio. E para falar de equilíbrio, nada melhor do que lembrar da boa e velha matemática, né? A boa e velha matemática que você aprendeu na escola, que você certamente passou por momentos difíceis, querendo entender isso, para que eu quero isso, para que eu quero aprender isso, onde é que eu vou usar isso na minha vida, se apavorando nas provas, né? Mas eu quero que você entenda que a matemática está presente na sua vida, mesmo que você não queira, né? Euclides nos trouxe um grande ensinamento. No seu livro Os Elementos, ele escreveu vários livros. Euclides viveu na época mais ou menos aí do terceiro, quarto século antes da era comum, do nascimento de Yeshua, né? Ele foi um matemático, um professor grego que ensinou muito, escreveu vários livros sobre figuras geométricas, né, sobre os livros básicos de matemática, e nesse livro Os Elementos, ele nos dá a raiz, nos dá a base de um conhecimento que nós usamos no nosso dia a dia. Todos nós usamos, né, mesmo que a gente não saiba que está usando. Por exemplo, se você trabalha com costura, você usa esses ensinamentos. Se você trabalha com construção, você usa isso. Se você trabalha com direito, você usa isso. Se você trabalha numa aeronave, você usa isso. Enfim, tudo que você faz na sua vida, você usa esse conhecimento, muitas vezes sem saber, a maioria das vezes sem saber, na verdade, né? Porque isso a gente nasce, aprende, né? E vai usando e não sabe de onde vem isso. Aí quando a matéria aparece na escola, a gente se assusta, a gente se apavora, porque a gente não vê muitas vezes no ensino a conexão do que está se estudando com o nosso dia a dia, com o que a gente faz no dia a dia. Então isso muitas vezes causa uma estranheza, uma dificuldade. E o Euclides colocou que o seguinte, ó, 3 pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles. Ou seja, falei aqui grego, né? Ele era grego, falando grego com você. O que quer dizer isso? Vamos primeiro entender o que são pontos colineares, né? Para depois a gente entender o que são pontos não colineares. O ponto na matemática é a menor entidade que se pode tratar. Por exemplo, o ponto não tem uma dimensão, é um ponto. Hoje você entende pixel, né? Pixel da sua tela, do seu telefone, do seu televisor, do seu computador, né? Você entende muito bem o que é pixel. O pixel, na verdade, é um ponto, né? Um ponto numa tela de monitor ou de um telefone é o menor ponto possível, né? Que traz aí alguma informação. Na matemática, ele é uma abstração. A gente aqui está colocando um ponto com uma dimensão, mas na verdade não existe essa dimensão, mas na representação não tem como eu falar um ponto e não mostrar nada para vocês, né? Você vai ter que acreditar que ali tem um ponto. E um ponto linear é aqueles pontos que você pode traçar uma linha reta que passa por eles três. Esses são lineares. E você usa isso aonde? Olha, a costureira, por exemplo, usa muito isso, ela usa ponto e linha, né? Que é mais geometria do que ponto e linha, né? As costureiras são geômetras, sem saber. Elas cortam os tecidos de uma forma geométrica, um círculo, um triângulo, um quadrado, retas, curvas, né? Tudo isso é geometria. Um pedreiro, se quer levantar uma parede, ele coloca um tijolo num ponto, alinha com o tijolo no outro ponto e vê o nível, né? Hoje já existe laser para fazer isso, e aí ele pode também colocar uma linha, né? Fixar uma linha aqui num ponto, uma linha no outro e colocar todos os tijolos embaixo dessa linha, ou seja, a parede vai estar alinhada, né? Isso é geometria, isso é ponto colinear. Por isso que você sabe aí que se você estender uma linha, tudo que tiver ali vai estar alinhado, né? Isso é nada mais, nada menos do que Euclides falou. Mas o que é um ponto não colinear? Se eu tirar um ponto desses aqui da linha, para fora da linha, para lá ou para cá, você vai definir um plano, né? Se esse ponto não estiver aqui, você tem uma reta passando aqui, uma linha passando aqui, uma linha passando aqui, uma linha passando A e B, né? Então nós dizemos aqui que nós temos um plano ABC, esse plano é infinito para todos os lados. E na nossa
no nosso mundo, na nossa, quando a gente quer estudar, por exemplo, a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, a gente pode considerar que está tudo dentro de um plano e fica fácil traçar as distâncias, fazer a construção de uma ponte, de uma rodovia, né? Você tem aí, você tem essa geometria plana, né? Que a gente chama de geometria plana na matemática. E existe a geometria não plana, a geometria de superfícies esféricas, e aí toma uma outra forma matemática de representar alguns dados, e aí a gente não vai entrar nessa discussão, por exemplo, que é usada na teoria da relatividade, que é utilizada em outras áreas de conhecimento, mas que não estão no nosso dia a dia, não estão no nosso conhecimento. Que eu quero que você não vá aqui se aprofundar na geometria, mas para entender o conceito que eu quero trazer para você de equilíbrio e desequilíbrio. Então, se eu colocar uma mesa apoiada nesses três pontos, ou seja, uma mesa com três pés, essa mesa vai estar equilibrada, né? Essa mesa não balança. Se você colocar alguma coisa em cima dela, a mesa não vai ficar bamboleando de um lado para o outro. Por quê? Porque essa mesa, os seus pés estão todos no mesmo plano, ou seja, eles todos estão no plano. Então não há por que ela se desequilibrar. Isso é justamente a letra Gimel, né? A letra Gimel representa o nosso espaço tridimensional. Nós temos três dimensões no nosso espaço. E aí nós temos o equilíbrio, né? O equilíbrio no nosso corpo, nós temos dois pés e não desequilibramos, porque nós temos um sentido que nos dá esse equilíbrio. Por exemplo, na audição, o nosso sentido da audição permite o nosso equilíbrio. Existe dentro do ouvido interno, na cóclea, né, existem pequenos cristais de cálcio, ossinhos, né, que a gente poderia dizer, pedacinhos de osso, dentro de uma gelatina, mais ou menos, né, trazendo aí de uma forma grosseira, e quando você balança a cabeça, que seja 1 milímetro para um lado, 1 milímetro para o outro, isso já dá uma informação para o teu cérebro que alguma coisa balançou. Então nós ficamos de pé, equilibrando as forças sobre os nossos pés para fazer com que a gente permaneça sem cair, né? Quando a gente tem um problema de audição, quando a gente perde a audição, a gente normalmente desequilibra, perde a noção de equilíbrio. É o que acontece com as pessoas quando perdem o controle do seu cérebro, né? Ou seja, por uma doença, por uma bebedeira, por qualquer coisa que altera o funcionamento do seu cérebro, o reconhecimento desses sinais que vêm do ouvido. Então, 3 pontos num plano determinam o equilíbrio, né? E era assim que Adão e Havá viviam lá no Gan Eden. Eles estavam em equilíbrio, não havia nada que pudesse desequilibrá-los. Então não havia evolução, não havia crescimento, não havia movimento. Por quê? Porque já estava tudo equilibrado. Nós precisamos buscar esse equilíbrio. Por quê? Porque a partir do momento que eles transgrediram, eles desobedeceram ao Eterno, eles passaram a viver num mundo de desequilíbrio. O que é um mundo em desequilíbrio? Olha, vamos supor que você tem uma mesa de 4 pés, né? Quando você tem uma mesa de 4 pés, os 4 pés, para a mesa ficar equilibrada, os 4 pés têm que estar sobre o plano. Mas muitas vezes um não está, não pode estar mais acima ou mais abaixo que esse plano. Então você tem aqui 4 planos, né? Você tem o ABC, né, que é aquele que a gente já tinha ali, você tem o ABD, você tem o ACD e você tem o BCD. Então você tem 4 planos aqui e por isso essa mesa fica em desequilíbrio. Mas se você tivesse 5 pés, você teria 10 planos, 6 pés, você teria 20 planos. Isso aí aumenta de forma assustadora. Então, para equilibrar um móvel, por exemplo, é muito complicado. Agora, esse desequilíbrio é importante na nossa vida, né? É a porta para a gente entender o que a gente precisa na nossa vida. É justamente buscar o que nos falta, buscar esse desequilíbrio, essa falta de equilíbrio que faz com que a gente precise estudar, precise aprender, precise comer, precise trabalhar, precise tantas coisas na nossa vida
que é justamente a busca do equilíbrio, que é a letra Dalet, né? Essa letra Dalet que representa a busca do equilíbrio. Então, como buscar isso? Existem várias maneiras. Por exemplo, você vai a um bar, né? Tomar um chopp com os amigos, aí você senta lá numa mesa, pede um chopp ao garçom, o garçom vem, coloca um chopp na sua frente, a mesa está desequilibrada, o copo cai, o copo vira, se molha você todo, e aí acontece várias situações. Você pode se levantar, brigar com o garçom, você pode ir embora, você pode dizer que nunca mais volta àquele restaurante, você pode querer brigar com o dono do restaurante, enfim, tem várias reações que podem acontecer nesse momento. Mas existe também aquela reação de que você pega aquela bolacha de papelão que colocam embaixo do chopp, dobra ela, coloca no pé que tá fora de nível e a mesa para de balançar, ou seja, a mesa atinge um equilíbrio. Na vida, nós fazemos isso, né? Nós temos reações diversas a cada situação. A gente pode ter uma reação desequilibrada, sair na porrada com quem tiver à nossa volta, ou a gente pode buscar uma reação proativa que vai nos trazer o equilíbrio. E essa forma de chegar ao equilíbrio, ela depende de conhecimento, ela depende de desenvolvimento, ela depende de paciência, ela depende de muitos fatores que fazem com que você atinja um estágio de mais tranquilidade na vida. Então, é importante a gente entender o equilíbrio e o desequilíbrio na vida. O Gimel é o equilíbrio, o Dalet é o desequilíbrio, mas um desequilíbrio que você precisa aprender que ele existe na sua vida para poder superá-lo, para poder corrigi-lo, para poder caminhar à frente, né? E a letra Dalet, ela é justamente uma mão estendida, né? Uma mão que está lá na frente. Você vê aqui um corpo, né? E uma mão que pede, me ajude a buscar o meu equilíbrio, ajude a buscar essa sensação de tranquilidade. Agora, veja que há uma sutilidade nessa letra Dalet, né? A letra Gimel é a que dá, nós já vimos isso no estudo passado. A letra Gimel é a letra que representa aquele que dá, né? E a letra Dalet é que recebe. Mas o Dalet está de costas para quem está dando. Por quê? Porque aquele que entende que necessita de algo que ele não tem, né, ele muitas vezes está humilhado, ele se sente humilhado em pedir. Né? É muito comum você ver pessoas na rua pedindo, muitas vezes o alimento, é mais comum. Ninguém está na rua e fala assim, me ensine o teorema de Euclides, me ensine os livros as teorias de Euclides sobre geometria. Ninguém vai parar na rua e perguntar isso para você. Certamente vão pedir alimento, vão pedir uma roupa, vão pedir uma ajuda financeira para pegar um ônibus, alguma coisa assim, né? Porque essa é a necessidade mais comum das pessoas, né? Apesar de que existe outra necessidade, apesar de que existe aquele que aprender, eu quero aprender hebraico, como é que eu faço? Então vá lá no canal, pegue a playlist em hebraico para iniciante, estude, aí você vai ler a Torá em hebraico, né? Então você vai pedir isso. Mas muitas vezes a pessoa se sente humilhada em pedir alguma coisa. Né? É muito comum ela ter vergonha de pedir. Por isso que a Dalet está de costas para aquele que dá. Porque muitas vezes você vai ver isso na rua, a pessoa tem vergonha de pedir um alimento, né? Ela estende a mão, abaixa a cabeça, ela não quer ver, não quer que você a veja. Né? Ela muitas vezes te conta uma história triste, estou aqui humilhado, eu perdi emprego, isso, aquilo, eu não queria incomodar, não queria tirar você da sua tranquilidade, você não tem nada com isso, mas eu preciso levar comida para casa para as crianças e tudo isso. Né? Agora, quando a pessoa realmente é carente total de tudo, ela ela suplanta essa humilhação, ela pede mesmo, porque ela precisa estar num estágio desesperador. Né? Aquele que pede algo, ele precisa preservar a sua dignidade. Né? Por isso é importante você, quando for ajudar alguém, quando for dar a alguém, tomar esse cuidado, né? Não humilhar
a pessoa que pede, não humilhar nunca aquele necessitado. Você podendo ajudar, ajude, sem querer julgar se ele deveria, você é um homem forte, não deveria estar pedindo aqui na rua. Isso não cabe a você julgar. Ajude e sem humilhar aquela pessoa que está em necessidade, né? Você tem que fazer sempre a tzedakah sem a intenção de receber algo em troca, ou sem a intenção de ser reconhecido, e sem a intenção de humilhar aquela pessoa. Se você puder fazer tzedakah de forma escondida, melhor ainda, né? E é importante a gente sempre lembrar que o pobre que sabe que é um pobre, ele está numa grande vantagem, né? Ele sabe onde se encontra. Ele sabe que ele tem uma necessidade de alimento, de instrução. Eu quero aprender a palavra do Eterno, né? Ele sabe que não sabe a palavra do Eterno. Então, ele pode receber, né? Aquele que não tem nada, ele pode receber. Então, é muito gratificante, é muito elevante saber que a gente não conhece, ou a gente não tem alimento, ou a gente não tem uma condição financeira, a gente não tem qualquer coisa que a gente precisa, né? E aí a gente abre a nossa porta para receber aquilo. Porque isso é o aravá, né? É a humildade de que você não conhece, de que você não tem o alimento, que você não tem o vestuário que você precisa receber, e você está aberto a receber. Essa humildade em receber. Não só a humildade em dar, mas a humildade em receber. Quando você sabe que precisa e você se abre para receber aquilo que você precisa. Porque o orgulhoso, né, o orgulhoso que acha que tem tudo, que não precisa receber nada, que não precisa aprender, não tenho tudo, não preciso de nada, sei de tudo, eu não preciso aprender nada, né? Esse orgulhoso é aquele que não tem humildade dentro de si, que não tem anavá. Então ele não reconhece, né, que ele está numa situação de uma dalet, ou daquele que necessita alguma coisa, aquele que sabe tudo, né? É inadmissível a pessoa se portar dessa maneira, porque ninguém sabe tudo, né? Já dizia Sócrates, tudo que sei é que nada sei, né? O que me dá mais prazer a mim, Renato, é aprender alguma coisa, né? É ter alguma coisa nova para aprender, buscar, entender alguma coisa. Alguém falou alguma coisa, eu vou lá pesquisar o que é aquilo, né? Querer saber um pouquinho mais. Um dia eu vou usar ou não, mas eu vou ensinar para alguém, vou compartilhar com alguém isso. Isso é o mais interessante, né? Então, nunca. Eu não sei nada ainda, então vou aprender com quem sabe, vou olhar alguém que já sabe fazer alguma coisa e me ensina, vou lá procurar entender aquilo do que estão falando, do que estão conversando, do que estão ensinando, né? Então vou aprender alguma coisa nova. Isso sempre é bom, sempre nos gratifica, sempre ter a humildade em receber, nunca achar que sei tudo. Então eu sei tudo, sou doutor em física, sei tudo, não preciso mais nada, vou sentar aqui no meu trono e só ficar olhando para quem está lá embaixo. Na verdade, a escada é grande, né? A escada tem muitos degraus, eu ainda estou aí no primeiro, segundo, 10º degrau, mas ainda tem mais escada lá para cima para a gente subir, né? É importante a gente ter essa humildade, né? E a gente precisa aprender isso, né? Que Yeshua nos ensinou isso, né? Se você lembrar lá do Sermão da Montanha, né? No Sermão da Montanha, Yeshua nos mostra justamente essa necessidade de recebermos, né? De termos a humildade em receber e a humildade em dar, né? Ele diz lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Matitiarro, verso 3, não é aqui um Talmidim escrevendo, e ele falou isso, não, é ele falando mesmo, que aqui nós temos a fala de Yeshua. Não quis dizer que ele disse tal coisa, ele falou
tal coisa, e foi escrito exatamente aquilo que ele falou. Então ele diz, Ashrei Aniei HaRuach Kilachem Malkut HaShamayim. Felizes, Ashrei, felizes, os pobres do mover, porque para eles, Lachem, para eles, é o reino dos céus. O pobre no mover, ou seja, pobre daquele que o seu movimento é pequeno, ele tem humildade em receber, ele tem humildade em dar. Então é aquele que sabe que necessita de alguma coisa e ele é humilde para pedir aquilo. Esse vai ter o reino dos céus. Para ele existe o reino dos céus. E continuando, complementando isso, Yeshua diz, Ashrei ha'anavim, felizes os humildes, que rein shu aretz, eles herdarão a terra. Então, aquele que é humilde, o reino dos céus, o reino futuro, o reino que vai vir no futuro, né, o Olam Rabá, é feito para ele, para aqueles que são humildes em receber, para aqueles que não são arrogantes, né, para aqueles que não humilham o seu próximo. Eles herdarão a terra. A terra, no futuro, será daqueles que são humildes, daqueles que têm essa capacidade de receber, essa capacidade de dar. E, principalmente, né, felizes Arevim ve Hatzimeim Litzedaká Keren Irvayum. Felizes os famintos e sedentos por Sedaká, fazer de Sedaká, porque eles serão satisfeitos. Então você tem aquele humilde, né, que sabe que é humilde, que quer receber, que precisa receber e que se humilha para fazer isso, se humilha para receber, né? E para esses que não tem arrogância, que não tem prepotência, para eles é o reino dos céus e eles herdarão a terra. E aqueles que dão, aqueles que têm vontade de dar, aqueles que têm fome de dar, aqueles que não podem ver uma pessoa necessitada que vai lá ajudar, ou aqueles que se antecipa ao necessitado para dar, para ensinar, para dar comida, para dar alimento, para dar qualquer coisa que o necessitado precisa, para esses, né, eles serão satisfeitos, ou seja, eles darão e receberão, né, porque a palavra de Sedaká, ela tem uma gemátria que permite dar e receber. Nós já estudamos isso quando falamos de gemátria no momento passado, né? Então, a Tzedakah é justamente dar, mas dando sem uma conotação de humilhar, sem uma conotação de querer mostrar que você é mais, que você é melhor, eu tenho, então eu dou o que eu tenho, né? Você dá tudo o que você vê que o outro precisa, né? Então, é muito importante a gente sempre lembrar desse significado da letra Dalet, né? A letra Dalet é aquele que tem a necessidade em receber, aquele que tem a necessidade e precisa receber algo que ele não tem na sua vida, né? Seja alimento, seja instrução, seja a palavra do Eterno, seja um carinho, seja uma atenção, seja qualquer coisa que lhe falte na sua vida. E sempre haverá falta de alguma coisa para você na sua vida, sempre haverá um necessitado na face da terra, e você precisa ajudá-lo. Às vezes não é alimento, às vezes pessoas milionárias, né, têm a necessidade de receber alguma coisa, um carinho, uma atenção, uma palavra amiga, um sorriso, um olhar de aprovação, um afeto, uma ajuda para carregar uma sacola, enfim, seja lá o que for, você pode ajudar uma pessoa, mesmo que ela tenha tudo na vida, ou ache que tem tudo na vida, porque ninguém tem tudo na vida, né?
sempre algo falta a cada um de nós, né? E Ramban Maimônides, né, ele mostrou 8 níveis de doação, 8 níveis de se fazer uma doação. A primeira dela, mais alta, é aquele que ajuda o seu próximo até que ele se recupere. Você dá ao seu próximo qualquer coisa que ele necessita, seja um emprego, seja um alimento, seja uma forma de trabalhar. Alguém que teve um acidente não pode trabalhar, você o ajuda. Alguém que perdeu o emprego, você ajuda até que ele se restabeleça, que ele não dependa dos outros, né? Porque a pior coisa para o ser humano é depender de outro, é depender de quem lhe dê comida na boca, de quem vista ele, quem o ajude nas suas necessidades, enfim. Isso é muito humilhante para as pessoas se sentem muito humilhadas com isso. Então você precisa ajudar sempre que alguém precisa receber essa essa sua tzedakah. O outro nível é aquele que que dá sem saber para quem está doando. E o que recebe não sabe de quem está recebendo. Ou seja, você dá para alguém, esse alguém recebe e você não sabe quem recebeu, e quem recebeu não sabe quem deu, né? E em Israel existe muito isso, nos bairros existe uma caixinha lá chamada escrita tzedakah. Então você coloca lá alguma coisa, algum dinheiro, alguma coisa que vai ser distribuído para as pessoas que têm necessidade. Elas não vão saber quem deu e você também não vai saber para quem você deu. Dessa forma se elimina a humilhação, né? Então isso é uma forma de doação anônima, né? Você dá sem saber para quem está dando. Agora, claro que você precisa ter certeza que aquilo que você está dando vai ser usado de forma correta, vai ser doado para aquele que necessita. Às vezes há lugares que você doa roupas, você doa brinquedos para as crianças, você doa livros, você doa alguma coisa que alguém vai receber e, logicamente, quem faz essa intermediação tem que fazer de forma correta. Um outro nível mais abaixo é quando alguém sabe para quem está doando, mas o que recebe não conhece o seu benfeitor. Então você leva uma doação, você doa um alimento, um livro, enfim, qualquer coisa que você sabe que uma pessoa está precisando, você deposita na sua porta, você manda para a sua conta do banco, enfim, não sei, existem várias maneiras de cumprir essa forma, né, esse nível de doação, sem que a pessoa saiba quem doou, né? De quem me deu essa roupa, não sei, chegou, abri a porta, estava lá uma doação de algo que eu precisava. Um outro nível é quando a pessoa não sabe para quem está dando, mas o pobre conhece o seu benfeitor, né? Então as pessoas que recebem sabem quem deu, mas a pessoa que deu não sabe para quem ela deu, né? Então isso é muito importante, porque quem recebe não se sente humilhado, né? Não se sente humilhado de estar recebendo de alguém que ele muitas vezes convive, né? Falar, eu dei dinheiro para aquele cara, essa camisa aí fui eu que te dei para você, esse livro que você está lendo fui eu que comprei e dei para você, né? Então isso não acontece, a pessoa não sabe para quem está dando, isso tira a humilhação de quem está recebendo, né? Outros é aquele que dá sem que a pessoa peça, né? Você está andando na rua, vê uma pessoa que tem uma necessidade lá na frente, né? E aí você dá um alimento, você compra um alimento antes, leva lá para ele, ou você vai no supermercado, separa uma parte da sua compra e ao sair você dá lá para uma pessoa antes que ela te peça, né? Isso também faz com que a pessoa se sinta melhor em receber, né? Que ela se sinta bem em receber. Outro é aquele que dá para quem pede, né? Pediu eu dou, não pediu eu não dou, né? Então isso não é uma forma muito legal, mas também é uma forma que deve ser. Se a pessoa pedir, você dá, né? Você não quer se antecipar, não quer ser proativo, não quer colocar lá o calço na sua mesa, tudo bem, não tem problema não. Mas se alguém falar, coloca o calço na mesa, você coloca, né? Você dá para aquele que te pede. Outro é aquele que dá, né? Dá, mas dá com alegria, não dá de boa vontade, mas também não vai lá agredir a pessoa que está pedindo, não vai julgar, não vai fazer nenhuma
nenhuma maldade com quem está recebendo, porque existe pessoa que doa, mas querendo humilhar o que está recebendo. Isso deve ser evitado sempre, né? Você dá, né, resolveu dar, dá com alegria. E existe aquele que dá de má vontade, né? Essa é a pior forma de fazer uma doação, né? Dá para o outro não encher teu saco, ficar pedindo sempre para você, andando atrás de você pedindo alguma coisa, então dá logo para ele, para se livrar. Isso não é a forma correta, né? Ou ensinar alguém que está enchendo seu, está te perturbando para querer aprender alguma coisa, então, vou ensinar logo para ele parar de me perturbar. Não, se antecipa, né? Ensina com vontade, com prazer, com alegria, né? É muito melhor, o outro vai aprender de uma maneira muito mais fácil, o outro vai se alimentar de maneira muito melhor se ele receber aquele alimento de uma forma alegre, de uma forma feliz, de uma forma que não está cobrando, porque você não sabe a situação dele. A pessoa pode ter saúde, saudável, ser forte, mas ela tem dificuldade. Se ela está pedindo, né, se ela está usando de má fé para pedir, é problema dela, não é você quem vai julgar, né? Então, a necessidade, né, o Dalit, é justamente isso, né? Ficar de costa para quem está doando para não ser humilhado, pedir, né, sem ser humilhado. O nome de Davi, ele tem duas Dalet, né? O nome de Davi, o rei Davi, tem duas, duas, duas Dalet. E ele só recebeu, por quê? Porque ele só recebeu o posto de rei, ele foi escolhido como rei devido à sua humildade, devido à sua pobreza de sentimento, digamos assim, a sua humildade. Né? Ele sabia que ele não tinha, ele não era um rei dentro dele, não tinha aquela realeza, então ele podia receber aquela realeza. E o seu nome, no paleo hebreu, ele é escrito dessa forma: Dalet, Vav, Dalet. Né? E essa forma passou a essa forma aqui, né? Essa forma aqui, com os dois triângulos, né, em cima da Vav, e futuramente passou a forma da Maguen David. Né? A Maguen David, então, é o nome de Davi escrito no paleo hebreu, que o Dalet era escrito como um triângulo que passou a ser o delta maiúsculo lá da língua grega. Né? A língua grega tem letras maiúsculas e minúsculas. O delta maiúsculo é esse triângulo equilátero, aí, que tem todos os lados iguais. Né? E Davi, então, ele coloca no livro de Crônicas 1, capítulo 29, verso 14, ele faz uma lista da doação que ele fez para o templo do Eterno, né? Ele coloca ali para o Eterno tudo que ele está doando para o templo, e foi uma doação, diríamos hoje, bilionária, né? Uma doação muito rica, com joias, com ouro, com madeiras nobres, com todo o material nobre que existia naquela época. Ele fez essa doação justamente para o Eterno. E ele diz: Verri mi ani, umi ami kinatsor koach lehit nadev kazot ki mincha ki mincha hakol umi yadcha natu natanu lach. E quem sou eu e quem é meu povo? Vahimi ani, quem sou eu? Umi ami ki na etzor,
quem é meu povo, para que pudéssemos ofertar de forma tão esplêndida. Ou seja, quem somos nós na terra para ofertar alguma coisa? Todas as coisas vêm de ti, Adonai, de maneira que entregamos a ti o que já é teu. Ou seja, tudo que nós temos para nós na nossa vida, seja alimento, seja dinheiro, seja propriedades, seja inteligência, seja sabedoria, seja capacidade artística, seja qualquer coisa, tudo veio do Eterno, né? E tudo a gente devolve para Ele. Quando a gente dá alguma coisa para um necessitado, a gente está dando para o Eterno. Por quê? Porque tudo é do Eterno, né? Por isso que a gente tem que sempre ser aberto a fazer tzedakah, porque é dessa maneira que a gente está devolvendo ao Eterno algo que é dele. E dessa forma nós estamos dando ao Eterno, porque o Eterno tem essa necessidade, né? O Eterno colocou para nós que ele tem essa necessidade, a necessidade de que nós ofertemos para todos aqueles que ele criou aquilo que ele colocou à nossa disposição. Ele nos deu para que nós compartilhássemos, para que nós dessemos, né, para que nós levássemos ao nosso próximo aquilo que ele necessita. Então, a análise tem esse significado de necessitado, né, de pobreza, daquele que recebe. Mas a Haddad também tem o significado da porta, né? A porta que se abre, você está dentro de algum lugar, né? Se você quer crescer, você tem que sair, você tem que abrir a porta, né? Abrir a porta para si, como diz o poeta. Né? Você tem que abrir a porta e sair, e a vida, e compartilhar. Você não vai esperar que o pobre bata a sua porta para pedir. Você vai abrir a porta e vai até o pobre, né? Dar a ele. E o pobre, quando eu digo pobre, é aquele que, por exemplo, está necessitando aprender a palavra do Eterno. Então você vai até ele e ensina, né? Assim como a gente faz aqui no canal, a gente vem aqui, né, e traz esse ensinamento. A gente poderia estar aqui em casa, quietinho, no meu canto, né, estudando, aprendendo, mas eu estou aqui aberto, abri a minha porta para ensinar, para levar a você algo que eu recebi do Eterno, porque não sou eu que sei, não sou eu que aprendi alguma coisa, né? Tudo me foi ensinado pelo Eterno. Então, por isso, a gente tem que abrir essa porta para poder sair. E quando a gente abre a porta para sair, também algo pode entrar, né? O ensinamento pode entrar. Quando a gente diz assim, abre o teu coração para que o Eterno fale em você, abre o teu coração para que o ensinamento entre, porque se você tiver com a porta fechada, com o teu coração fechado, você não vai receber esse ensinamento, você não vai receber a palavra do Eterno, você não vai receber essa instrução, tantos ensinamentos maravilhosos que você recebe quando abre o teu coração, porque o Eterno precisa entrar, né? Ele nos criou dessa maneira, ele nos criou com o coração fechado para que nada entre no nosso coração. Cada um de nós tem um coração fechado e nós precisamos abrir para que ele entre. Se você não abrir o teu coração ao Eterno, ele não pode abrir, ele não vai escancarar a tua porta, né? Enfiar o pé na porta e entrar, né? Você tem que abrir a sua porta, né? E é importante que você, né, ninguém deve se gabar de ser pobre de alguma coisa. Ah, eu sou analfabeto, né? Eu sou analfabeto, mas eu consegui, eu tenho propriedades, eu tenho riquezas, eu tenho lojas. Bom, mas ainda é analfabeto? Será que é? Né? Não pode se vender essa imagem, não pode se gabar de ter uma necessidade. Ah, então vai aprender, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Bom, quanto tempo você passou hoje numa rede social? Quanto tempo você passou dormindo? Quanto tempo você passou no treino para o trabalho? Vai lendo, vai aprender. Ah, mas eu não sei ler. Bom, pega uma letra, pega outra, né? Vai juntando, aí daqui a pouco você já está formando uma frase, uma palavra, uma frase. Frequenta um curso. Hoje na internet, hoje é impossível alguém não aprender, né, olhando a internet. Eu vejo aqui muitos vídeos na internet, pessoas que falam inglês, assim, um inglês difícil pra caramba de entender, mas por quê? Porque estão aprendendo aquelas palavras, estão falando, estão aprendendo, mesmo sem ter
frequentado um curso, por quê? Porque elas interessam em aprender. Né? Então é isso que a gente tem que fazer. Não pode se viver na pobreza a vida toda, né? Porque é gostoso. Não, eu fico na rua o dia todo pedindo esmola, né? E as pessoas me dão, então eu não preciso trabalhar. Você não pode viver nessa condição. Você não pode dizer, eu não conheço a palavra do Eterno, porque eu só vou estudar quando eu souber falar hebraico 100%. Então, não pode ser assim. Começa devagar, devagar, aos pouquinhos, vai aprendendo, vai aprendendo. Né? A gente não pode, a gente deve se humilhar em ser pobre. Né? É isso que a Dalit representa. Ela está de costas, ela está humilhando. Por quê? Porque ela não quer ser pobre. Então não queira ser pobre. Seja de conhecimento, seja de bondade, seja de amor, seja de sabedoria, de inteligência, enfim, você tem que buscar isso na sua vida. Né? Examina o que falta para você, tal coisa. Então vá atrás, né? Corre atrás. Né? Por quê? Porque você não pode se gabar de ser pobre. A porta se abre, você tem que sair. Né? A porta se abriu, você tem que deixar entrar. Né? Você não pode se vangloriar de ser analfabeto a vida toda, né? Mesmo tendo condições de não ser mais. E porque, se você quer, você sai da pobreza. Vai descobrir outra mais à frente. Né? Eu aprendi a ler o hebraico, agora eu tenho que aprender a ler a Torá, depois eu tenho que aprender a mais alguma coisa, depois eu tenho que aprender mais alguma coisa, e você vai a vida toda aprendendo e nunca falta coisas a aprender, porque o universo é maravilhoso, são muitos ensinamentos, a gente estuda a Torá ano a ano e a cada vez a gente aprende mais e mais e mais e mais. Então, essa porta, ela não pode ficar fechada. Né? Essa porta do teu coração, ela tem que ficar aberta, ela tem que se abrir, você tem que abrir a porta do seu coração. Né? A Torá nos ensina, né, que um servo, quando ele cumpriu 7 anos, ele está servo de algum outro, lá por algum motivo que levou à servidão, depois de 7 anos, a porta se abre para ele. Ele pode ir embora, pode receber lá o que é dele e ir embora, mas aí ele resolve ficar, não, eu quero ficar aqui como eu amo. Aí o que o amo faz? Né? Olha, a porta se abriu, você não quer a liberdade, encosta ele na porta e fura a orelha dele. Né? Fura a orelha dele. O furo é a próxima letra, a letra Rei, que nós vamos estudar, se o Eterno permitir, na próxima semana. Por quê? Porque a porta se abriu para a liberdade e ele não aceitou essa liberdade. Né? Ele desdenhou da sua liberdade. É aquele pobre que pode receber o alimento, mas eu não quero. Eu não quero esse alimento, eu quero dinheiro para isso, para aquilo outro. Né? Então, você não pode se vangloriar, se gabar de ser pobre, e você não pode virar as costas para uma porta que se abre para você. Né? Então, se a liberdade bate à sua porta, você tem que ir em frente. Né? Veja que o primeiro mandamento do Eterno fala justamente sobre isso. Anohi Adonai Eloheicha, Asher hotzitecha mieretz Mitzrayim beit avadim. Eu sou o Eterno teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, estou te dando a liberdade. Muitos não aceitaram, muitos ouviram Moshe lá falar, recrutar o pessoal todo para partir, mas muitos ficaram em Mitzrayim. Muitos não aceitaram a liberdade. Né? Muitos ficaram lá servindo aos egípcios. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas aí vai arcar com isso. O Eterno te deu a liberdade. Então aceite, vá em frente. Né? Então, ele é o único a quem você deve servir. Você não deve servir a nenhum outro. A porta da cela foi aberta e você quer ficar lá na cadeia porque tem comida, porque tem pancada de vez em quando lá nas suas costas para você sentir aquela dorzinha gostosa nas costas. Tem gente que gosta, né? Então, não vou sair daqui não, vou ficar aqui dentro, porque lá fora eu tenho que trabalhar, lá fora eu tenho que enfrentar a sociedade, vou ficar aqui dentro que é melhor. Né? Você não pode isso. Só o homem livre pode se desenvolver. Então a porta abre, a Dalet abre, né? Você sai para aprender, você sai
para crescer, você sai para se tornar um homem pleno. Né? Por isso que nós temos uma grande porta nos dez mandamentos, né? A número 4, a porta número 4, né? A porta Dalet, né? Zahoret Yom Shabbat Leka de Shua. Essa é a porta para você caminhar em Teshuvá, para você voltar ao Eterno. Essa porta se abre para você, vá, atravessa essa porta, siga o teu caminho, né? Para você ser servo do Eterno. É o único a quem devemos ser servo, porque tudo nos vem dele e tudo retornaremos a ele. Então, é assim que você deve entender a letra Dalet. Né? A letra Dalet é a letra que representa a necessidade e que representa a porta que vai ajudar você a, no teu desequilíbrio, buscar o equilíbrio. Né? No balançar da tua mesa, você vai conseguir equilibrar essa mesa de alguma forma. Tá? Então, shalom, shalom. Espero que você tenha captado alguma coisa desse estudo que fizemos hoje, né? Um estudo da letra, ela realmente não nos permite aprofundar muito, nosso tempo é curto, mas a ideia é que você possa, né, possa cada dia aprender um pouquinho mais, né, e caminhar um pouquinho mais dentro do ensinamento dessas letras e meditar sobre elas e aprender mais e mais sobre elas e buscar mais significados dela, principalmente no que tange a tua vida, né? No teu dia a dia, na tua relação com a tua família, com teus amigos. Né? Isso que é o mais importante, principalmente na tua relação com o Eterno. Abra a porta do teu coração para que o Eterno supra as tuas necessidades. Quero trazer para vocês agora os estudos que nós trazemos aqui no canal Teshuvá Total para você, então, se encher de ensinamento, né? Se encher de aprendizado, porque o nosso papel aqui é justamente esse, né? É justamente esse, trazer para você, trazer para cada um de vocês o que o Eterno nos deu, o que o Eterno nos passou. Então nós temos aqui no canal vários estudos que começa agora um novo estudo, né? Um novo estudo. Esse aqui sou eu, olha, nem parece, mas sou eu. É o estudo que nós iniciaremos no próximo domingo, às 17 horas, um esperado estudo de perguntas e respostas, né? Será que a gente entende mesmo o que a gente está lendo? Será que aquela frase significa isso? Será que Yeshua falou aquilo que a gente entendeu? Será que, enfim, todas as dúvidas, né, que você tiver, nós vamos ter aqui no domingo às 17 horas, nosso Moré, Leniel Oliveira, trazendo esse ensinamento todos os domingos. E também no domingo nós temos aí dose dupla, né? Dose dupla no domingo. Né? Agora nós estamos caminhando para ter dose dupla em todos os dias. Já temos no domingo o Examinando os Profetas, o que os profetas nos ensinam, as palavras que eles nos trazem sobre a Torá, com o Moré Marcos Aurélio, às 19h30. Às segundas-feiras, a arte escrita. Né? O que os escritos nos trazem, quais os ensinamentos que a gente aprende, qual a arte que está na Torá e como a gente aprende com essa arte, né, com o Moré Márcio Alencar. Na terça-feira, nós temos o momento do hebraico, aprendendo agora as parábolas de Yeshua, e com isso nós estamos aprendendo o hebraico e também estamos vendo o que Yeshua nos ensinou e que está exatamente escrito na Torá, porque Yeshua nos trouxe exatamente o ensinamento da Torá. Nós temos às quartas-feiras, né? Às quartas-feiras nós temos o estudo do Ato dos Emissários, né? O Ato dos Emissários, que é o estudo das cartas que formam esse texto maravilhoso e que o Moré Raimson Corrêa nos traz com bastante maestria, ensinando detalhes das cartas, né? Dos ensinamentos dos discípulos de Yeshua, os Talmidim de Yeshua, que levaram esses ensinamentos
do Mestre a todos aqueles que seguem, né, que seguem os passos do Mashiach. Às quintas-feiras nós temos aqui um pedacinho da Torá, né? Vou trazer mais uma letra na próxima semana para você ir aumentando o teu conhecimento das letras desse pedacinho da Torá. E no Shabat nós temos aí os 3 momentos de estudo, né? O Kabbalah Shabbat, ao pôr do sol da sexta-feira, o Shabbat às 10 horas da manhã, o Shaharit Shabbat, e o fechamento, o Arvit Shabbat, né? Às 16 horas do Shabbat. E todo o material você encontra, obviamente, você encontra aqui no Telegram. Todo o material em PDF, né, você tem aí no Telegram. Novamente, lembro você do nosso encontro no dia 13, o nosso encontro para fazer o estudo da festa de Hanukkah, que se inicia no dia 18 de dezembro e vai até o dia 26 de dezembro. Né? Então, quero agradecer a você pela participação. Vou deixar com vocês, o nosso tempo já estourou, mas eu vou deixar com vocês um belíssimo salmo, um salmo de Aleluia, o 150º salmo, salmo 150, com o Moré Haimson. Shalom, shalom, aguardo você amanhã, após o pôr do sol, no Kabbalah Shabbat. Hallelujah, Hallelujah, kel bel kodsho, Hallelujah, בירכי העוזו, הללו בעקבותיו, הללו כרוד וגרו, הללו בתיק השופר, הללו במנה ורינו, הללו בתוף ומחול, הללו במיני ועוגה, הללו בציצי לשמה, הללו בציצי לתרועה, כל אשר מטה לקה, אוי הללוקה. הללוקה, הללו כלבל קודשו, הללו בירכי העוזו, הללו בעקבותיו, הללו כרוד וגלו, הללו בתיק השופר, הללו בלמנה ורינו, הללו בתוף ומחול, הללו במיני ועוגה, הללו בציצי לשמה, הללו בציצי לתרועה, אוי כל אשר מטה לכאן, אוי הללוקה, הללו בצידי לשמה, הללו בצידי לתרועה, אוי כל אשר מטה לכאן, אוי הללוקה.